Aqui é Débora Luna, eu sou nutricionista com formação aqui no Reino Unido e psicóloga com formação no Brasil. Eu trabalho com alimentação intuitiva e hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. E ela se chama Natália Petri, ela é uma nutricionista que já tem aí uma caminhada na alimentação intuitiva. Assim, o que te motivou a escolher nutrição como a sua profissão? Primeiramente, eu queria agradecer, pelo interesse aqui no meu trabalho, na minha área. Fico bem feliz de poder levar um pouco mais esse conteúdo para mais longe. Eu sabia que eu queria algo na saúde, eu sempre achei muito bonito, mas eu não tinha certeza que eu ia fazer nutrição. Hoje eu olho para trás e acho que fez parte do destino. Como é que foi que a alimentação intuitiva entrou na tua vida? Quando eu entrei no curso de nutrição, essa foi uma fase de muita transição na minha vida, porque eu saí da casa dos meus pais, fui morar com pessoas desconhecidas até então. Em relação à comida, quando você vai morar sozinha, até então você tinha toda a comida preparada e eu precisei começar a me virar na cozinha. E foi uma fase assim que eu acabei ganhando um pouquinho de peso. Hoje eu olho para trás e vejo que tinha sido absolutamente normal. Só que na época, eu acho que por eu estar fazendo um curso de nutrição e já conviver muito de alimento que pode, alimento que a gente precisa evitar, o pessoal que eu convivia também acabava falando um pouco disso. Eu acabei criando uma associação. Aquele peso que eu estava ganhando era porque eu comia certos alimentos que eu não poderia. Então, acho que foi bem nessa época do começo da faculdade, mais ou menos, que eu comecei a fazer a minha primeira dieta. Eu acabei engatilhando já um transtorno alimentar. Tem uma estatística até lançada pela Organização Mundial de Saúde que coloca 95% das pessoas reganham peso depois de fazer uma dieta. E esse meio que foi o meu caso. Eu comecei a desenvolver um ciclo de restrição compulsão. Por muitos anos eu vivi isso, e como assim não se fala muito de compulsão alimentar, eu achava simplesmente que é uma pessoa sem força de vontade. Então, só bem à frente, já depois de uns 2 anos vivendo isso, que eu resolvi procurar ajuda quando eu estava no auge da anorexia. Eu comecei a fazer um tratamento multidisciplinar e fui melhorando aos poucos. Mas eu comecei a estudar também sobre transtorno alimentar porque eu tive muita dificuldade de encontrar profissionais capacitados. Assim, passei por algumas experiências bem difíceis que acabaram piorando o meu caso. No último ano, eu estava já melhor, assim, do transtorno, eu já tinha saído de todos os riscos, só que eu continuava com aquela mentalidade de controle. Então, todo dia eu tentava seguir um cardápio e chegava, assim, no final do dia ou no dia seguinte, eu continuava tendo episódios compulsivos. Na verdade, eu ainda tinha, o transtorno alimentar, sem perceber não que era. Não estava na pior fase, mas a coisa continuava lá, Foi estudando sobre transtorno alimentar e eu descobri a alimentação intuitiva. E aí eu fui pesquisar na internet e eu achei muito bacana os conceitos. E fez muito sentido para mim. Porque nessa época eu estava vivendo uma frustração dupla. Tanto comigo mesma, pessoal, que eu não conseguia me controlar. Você sentia que você que era o problema, Não tinha força de vontade para resistir, o chocolate. E além disso, eu tinha uma frustração profissional. Porque eu não conseguia seguir as orientações que eu aprendia. Depois que eu comecei a aplicar os conceitos, de se permitir comer de tudo, fazer as pazes com a comida, comecei a tentar ouvir mais o meu corpo, a questão da fome, da saciedade. Acho que depois de umas 2, 3 semanas eu não tive mais compulsão. Porque eu finalmente entendi, que ela era engatilhada pelo controle, por aquela restrição, aquela privação. E quando eu parei de fazer isso, eu comecei, então, no processo de recuperação, que foi levando algum tempo até eu realmente falar, nossa, agora eu tô curada. A alimentação intuitiva, ela chega para as pessoas, quando você já não tem mais resposta. Quando tudo que você já buscou dentro do mundo de dieta já se esgotou, porque vai se esgotar. Inclusive, no início, algumas pessoas usam a alimentação intuitiva como outra dieta. Eles levam tempo para começar a fazer sentido. Eu tinha uma relação completamente deturpada com a alimentação. As mulheres modelo na minha vida, que é a minha mãe, as minhas tias, as amigas da minha mãe, todo mundo fazia dieta. Então, todo modelo feminino fazia dieta. Então, aquilo era normal para mim. Você tem que finalmente perceber, olhar para sua vida e perceber que o que você tem feito não está funcionando.
Porque enquanto a gente continuar nesse ciclo das dietas, né, enquanto aquilo continuar fazendo sentido de alguma forma, é difícil a gente conseguir largar o controle e começar a se reconectar com o corpo, né? A minha primeira dieta, eu acho que eu tinha 12, Sim. 13 anos. Dos 11 aos 13 anos, assim, eu recebo muita gente no consultório que fez a primeira dieta nessa fase. É a fase onde a menina ela ganha um peso, porque ela vai entrar na puberdade, o corpo está se preparando. Exato. Mas por a gente ter toda essa cultura de corpo, e uma fase difícil, né, que é a pré-adolescência, a menina, pela família, pelos amigos, acaba já entrando numa dieta. Depois de uma abordagem nova, por mais que aquilo faça sentido, ela fica entrando em conflito, né, com aquilo que você sempre acreditou. Que tá impregnado, assim, né, na sua cabeça. Eu comecei a estudar, então eu comecei já na prática clínica, atuando dessa forma. Não é só na alimentação, que a alimentação intuitiva vai mexer na sua vida como um todo, né, um crescimento global seu. Como é que é o perfil das suas clientes ou dos seus clientes? A maioria das pessoas que me procuram hoje, elas já vêm em busca de uma abordagem diferente. Elas, em geral, são pessoas que já fizeram muita dieta, que já passaram pelo efeito sanfona, por compulsão alimentar, por qualquer sofrimento em relação à comida. Qual é, para você, o grande diferencial que você percebe, assim, de uma abordagem mais tradicional da nutrição para uma abordagem da alimentação intuitiva ou nutrição comportamental? A nutrição, tradicionalmente, ela foca muito no o que comer, nos nutrientes. Né? E eu acho que a nutrição comportamental, ela foca muito mais no por que você come, como você come, o que o alimento significa para você. Ela vai um pouco mais profundo, um pouco mais a fundo nas causas. Eu acho que esse é o grande diferencial. Como é que você trabalha com pacientes que têm já um diagnóstico médico? Como é que você coloca a alimentação intuitiva nesse contexto? Em termos de doença, né, como a diabetes tipo 2, a hipertensão, as dislipidemias, dá para trabalhar com o método, trabalhando as questões de conexão com o corpo, então prestar atenção em apetite, em fome, em saciedade, a pessoa ela vai intuitivamente lidando melhor com isso e até não tendo mais vontade daquele alimento. A questão da nutrição, ela vem agregar no sentido da substituição também, né, a gente faz essas orientações nesses casos específicos, que a nutrição ela pode ser levada com leveza, mesmo as pessoas que têm algum tipo de restrição, se elas conseguirem fazer as pazes com aquilo, né, com a comida, e se reconectar consigo, aquilo vai ser mais leve. Todos nós nascemos sabendo comer. Né, e os bebês e as crianças pequenas, elas têm muito essa conexão com o corpo, porque elas ainda não tiveram muitas interferências, né? Eles conseguem comer muito tranquilamente, respeitar o apetite, a fome, a saciedade, as reações, né, as aversões, muitas vezes elas estão ligadas a alergias ou intolerâncias, então elas são muito intuitivas. E na verdade a gente poderia e deveria se tornar adulto assim, né, conectado com o sentido da alimentação, mas a gente vai sofrendo muitas interferências. Você tem um livro, é um e-book, que inclusive eu comprei e recomendo. É bom que você já vai conhecer um pouco mais sobre a alimentação intuitiva, porque no início você faz a introdução, né? E você coloca como o Baby Led Weaning é uma forma da criança se alimentar que é bastante interessante. A Natália tem um site que se chama nataliapetrinutricionista.com, porque lá você pode comprar esse e-book, que é, se você tem criança pequena ou sabe de alguém, compra esse e-book. E você também tem um e-book gratuito para o pessoal entender como é que é um pouco o teu trabalho, como é que você pode ter uma relação mais leve com a alimentação. Todos os meus canais, Instagram, Facebook, YouTube, eles se chamam de Bem com o Meu Prato, que foi um projeto que eu criei, que na verdade o objetivo dele é a divulgação de informação. Que a alimentação saudável não é só comer alimento bom e excluir alimento ruim. Na verdade, isso não é realmente alimentação saudável. E espero que tenha feito bastante sentido, que vocês tenham conhecido uma abordagem nova. Então é isso. Muito obrigada, Natália, por ter doado o seu tempo aqui para esse projeto meu e que se encontra com o seu também.